Fala, cabeça pensante, como é que tá? Seja bem-vindo ao nosso canal Semeandamente. E mais uma vez venho trazer para vocês conteúdo bom, conteúdo exclusivo, né? Conteúdo que te faz chegar à sua aprovação, te faz a sua evolução, né? Que eu sempre falo, seja o seu melhor a cada dia. E eu quero fazer você extrair o melhor conhecimento a cada dia. Então, se ligue nessa. Hoje eu quero falar sobre a neurociência na aprendizagem. Que diacho é isso, Falcão? Que neurociência vai me ajudar? De fato, a neurociência ajuda no nosso treinamento, né? Na nossa parte específica de entender como fazer e o porquê que eu estou estudando desse jeito, por que eu faço isso. Quando eu entender esse processo que está aqui, quando eu entendo como funciona essa minha máquina, esse processador, então vai facilitar. Por isso que eu gosto de sair do campo daqui de estudo e fazer analogia para futebol, para atividade física e tudo mais, porque fica mais fácil eu visualizar o porquê eu tenho que fazer isso no estudo. E aqui eu quero falar sobre essa parte da neurociência com vocês. Se ligue só, aqui dentro, tá? Eu quero falar de uma maneira bem mais tranquila. A gente não quer entrar numa parte específica de linguagem técnica e tudo mais. Para quê? Você vai embolar esse meio de campo todo. Tem que ser direto, né? E certo o que a gente vai falar aqui. Então, você entende que você tem os seus neurônios, que você tem suas proteínas, você tem os seus neurotransmissores. E agora eu quero que você entenda algo bem simples e didático aqui, tá? Vamos lá. Entenda, você tem um monte de produção, você faz a sua produção de proteína quando você está dormindo, quando você está comendo, você está sintetizando diversos tipos de proteína, por isso que a gente se alimenta de certo modo, por isso que a gente tem que dormir, né? E aqui eu quero te explicar no todão como que a gente faz para entender esse processo e aplicar técnica de estudo para que eu chegue em minha evolução. Então se ligue só. Na nossa cabeça, né? Se a gente encher de informação e não entender como é o processo de retenção, nada adianta. Nada adianta. Já viu ou já passou por aquela situação, é melhor, né? Já passou por aquela situação que é o seguinte: você lê, acabou de ler e fala assim, que diacho que eu li mesmo? É isso. É um processo de retenção. E é isso que eu quero que você entenda. Como que a neurociência, né, pode ajudar nesse processo de aprendizagem. Quando você entende que os seus neurônios, né, eles formam o que a gente chama de sinapses. São caminhos, né? Então eu tenho um ponto A, que tem um ponto B, que tem um ponto C. Faz uma ligação de sinapses. São os caminhos de ligação entre esses neurônios. O que acontece? Quando eu tenho a ligação e tenho o fortalecimento da plasticidade dessa sinapse, isso vai me ajudar muito. A partir do momento que essa sinapse ela é quebrada, isso me atrapalha. O exemplo do usuário de droga, por exemplo, o maconheiro, não é isso? O cara fuma um e aí acontece, ele tá lá e fala assim, o que eu tava falando mesmo? Só que não é só o maconheiro, não é só quem usa droga, não são essas pessoas que acontece isso. Isso acontece com todo mundo, né? Inclusive com quem tem o TDAH. Comigo acontece toda hora. Eu falo, que diacho eu tava falando mesmo? É isso que eu quero que você entenda, tá? Eu quero que você entenda que isso acontece porque a gente se perde na ligação da sinapse. Em vez do meu cérebro, né, o neurônio, caminhar até o ponto B para chegar a essa informação na reta, ele faz ponto C, ponto E, ponto D, ponto, né, F, até chegar ao ponto B. Ele dificulta o processo do caminho dele, ele se perde. E aí, nesse caminho que ele está perdido, ele fala, que diacho que eu estava querendo falar mesmo? Mas, achei, porque ele chegou lá. E eu quero que você entenda de construir suas sinapses da melhor forma possível para que haja retenção. Outra coisa que você precisa saber é que a gente tem o hipocampo dentro do nosso cérebro. O hipocampo, ele é responsável por diversas atividades cerebrais. Só que eu quero falar da atividade da memória. Ele é a ligação principal, tá? É a ponte de ligação entre a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, que vai ficar mais no córtex, que esse é o, de fato, o responsável pela memória de longo prazo. Mas eu quero que você entenda. Assim que você lê, que você estuda, que você faz seu resumo, que você faz seu estudo passivo, faz seu estudo ativo, assim que você faz o seu estudo, né, a tendência de quando você dormir é você esquecer. Por isso que quando a gente dorme, né, dormir, eu não meio que não recordo o que eu fiz no outro dia, né? Vai se apagando algumas coisas. Algumas coisas de novidade chamam mais atenções, algumas coisas de novidade chama mais atenção, óbvio, por quê? Novidade, estimulação de neurotransmissores, né?
Então, você tem a novidade, ela estimula muito. Então, sempre quando você quer algo que é novo para você, você dá ansiedade, você fica pensando no que você vai fazer. E quando você recebe algo novo, você fica processando aquilo algo novo. Então, você está com alguma matéria que é nova e você descobriu uma forma de tentar memorizar essa matéria, isso vai te ajudar e vai te facilitar. Então, a tendência quando você dormir é focar naquilo que é novo e tal, que foi diferente no seu dia, aquilo meio que você lembra. O que é de rotina normal, às vezes você esquece. Você pensa, isso foi ontem, isso tinha sido antes de ontem e tal. Isso tem a ver com essa memória recente, essa memória de curto prazo, responsável, né, dentro do hipocampo. Então, quando a gente faz a ponte, de fato, do hipocampo com o córtex, onde eu vou unir a memória de curto prazo e fazer essa memória virar de longo prazo, vai me facilitar. Mas isso é à toa? Vai fazer à toa? Do nada eu vou conseguir isso? Não, não é do nada. Utilizando técnicas. Inclusive, quando você vai estudar, existem técnicas, né, de estudo blocado, a Pomodoro, né? Existem algumas técnicas que o blocado porque você estuda por blocos, tá? Que é igual a Pomodoro, que manda você estudar tanto tempo, pausar, e aí vai o tempo de cada um, tá? Tipo, vamos botar aqui que você estudou 30 minutos, né? Focado, a memória é focada, o estudo ali focado, você tá aqui, ó, né? 30 minutos naquele assunto. Aí, tocou o seu celular, beleza, você vai descansar aí 5 minutos, vamos supor, tá? Tô dando um exemplo. Eu não gosto de estudar assim, tô dando um exemplo de técnica de estudo, tá? E aí cada um utiliza. Eu não gosto de estar assim, eu gosto por metas. Mas depois eu falo isso em outro momento, nem sei se nesse vídeo aqui, mas relaxa aí. Se liga. Aí quando você tem esse estudo blocado, por blocos, na hora que você vai dar a pausa, o que fala para você fazer? Difundir o espaço da tua ideia, ter a memória difusa, ter a atenção difusa. O quê? Irmão, vai beber uma água, vai fazer outra atividade para você sair da atividade que você estava focada, né? Da atividade focada. Então você vai ter que ter uma atividade difusa do teu cérebro. Você vai fazer outra coisa nada a ver. Por que a gente fala? Beber água, se alimentar bem, porque tudo isso ajuda a estimular proteínas, ajuda a estimular neurônios, ajuda a estimular a atividade neural, os neurotransmissores. E você vai precisar muito na hora do seu estudo. Então, por isso que você precisa, né, quando parar aí no teu estudo, tomar uma água, dar uma alimentada e tudo mais, isso aí vai facilitar e muito. Por isso que estudar é muita estratégia. Por isso, quando você faz a alimentação correta, sono correto, atividade correta de estudo, acabou, você passa, né? E por isso você tem que entender esse processo. Esse processo não é um processo que acontece só para o estudo, né? Pode acontecer com uma atividade física que você for fazer, pode ser quando você está sentado numa reunião, escutando algo. Então, se você entender como que funciona, né, o teu cérebro, isso vai te facilitar. Até mesmo você está muito tempo sentado num local, você fala, cara, eu preciso levantar aqui para ter um pouco da minha atividade difusa fora desse local, para depois eu voltar e me concentrar, porque senão não vou me concentrar. Isso acontece muito com a gente que é um TDAH, meu amigo. Acontece demais. O cara tá falando, mas você tá... Por quê? Sua memória focada já se foi, sabe? Essa atividade de foco do teu cérebro já foi há muito tempo. Você está ali entrando no modo difuso, onde você tem que estar no modo focado. Entende? O que eu quero falar para você é que quando você estiver estudando dessa forma, né, por blocos e tudo mais, ou nessa técnica Pomodoro, por tempos, você tem que realmente levantar, se espreguiçar, fazer uma meditação, bota um fonezinho com uma música relaxante, fecha o olho, né, e vai tentar dar uma relaxada. Cada um cria o teu estímulo. E você pode criar, né, algumas performances de estilos para você ver o que é melhor. Como você volta melhor depois quando você pega os seus estudos. Eu não gosto dessa técnica Pomodoro, dessa técnica de bloco. Eu não faço assim, não deu certo no meu estudo, tá? Mas eu sei que dá certo para muita gente, por isso que eu falo que você tem que entender as técnicas de estudo, colocar em aplicação e ver o que é melhor para você, tá? O que eu gosto, o que me fez evoluir? Técnica de metas. Técnica de metas. Como assim técnica de metas? Eu já programo o que eu vou estudar, eu já sei o que eu vou estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Eu já tenho a minha programação. Então, na segunda-feira eu tenho que bater tais metas. E eu posso bater minhas metas, eu posso estudar, vou estudar aqui uma hora desse meu dia hoje, vou estudar pela manhã. Então, pela manhã eu vou bater a meta de constitucional, né, que eu preciso fazer, pela tarde eu vou bater a meta de penal. Pronto, acabou, bati a meta, tchau. É assim. Então, eu me programo para entender. Até porque a minha rotina, ela não é fixa. Eu não tenho uma rotina, de fato. Então, como que eu faço para estudar? Imagina se eu separei 3 horas do meu dia de manhã. E eu, apareceu algum problema para mim. Ainda mais o TDAH, que ele é complicado de refazer a agenda dele. Ele fica perdido. Eu fico maluco quando eu quero refazer minha agenda.
Então foi muito melhor para mim essa parte de bater meta. Então até o final do dia eu tenho que bater a meta de hoje. Acabou. Facilitou. Lógico que minhas metas, elas não são, irmão, vou ficar 4 horas estudando, 5 horas estudando, jamais, né? Eu bato ali aquele tempo. E por que você não usa o blocado ou o Pomodoro? Porque quando eu uso blocado ou Pomodoro, parece que eu tô lendo e eu tenho que parar em 30 minutos. E não é assim. Eu não consigo parar em 30 minutos. Às vezes eu tomo um assunto e esse assunto eu li e demorou ali, de terminar de ler aquele assunto, demorou 1h30. E aí, qual o problema? Aí eu vou parar, depois que eu li, né? Vou ir para o meu estado difuso e aí vou dar aquela relaxada para depois voltar. Ou então meu estado difuso vai ser viver, vai ser ir malhar, vai ser correr, vai ser nadar, né? Vai ser estar com meus filhos, né? Vai estar cuidando da casa, né? Então eu não sei como é que vai ser o seu estado difuso, mas você tem que entender que você vai sair do seu estado focado e vai entrar nesse seu estado difuso porque você precisa viver, né? E a partir desse momento, você vai entender como que é melhor para você. Se você tem teu dia ali, tua manhã, você tem a manhã livre, tenta fazer o Pomodoro, esse blocado, faz por blocos, né? Faz bloco de 40 minutos, faz bloco de 1 hora, né? Faz bloco aí de 30, aí é contigo. Eu não gosto, eu gosto de metas, eu gosto de entender, por isso que eu monto o cronograma, por isso que quando na minha consultoria, você aprende a fazer todo esse cronograma anteriormente, monta o teu projeto através do teu edital, por isso que a gente faz um raio-x do edital, monto um projeto da minha estratégia, aí eu consigo ter um cronograma. E aí eu tenho um cronograma do meu mês já assim. Ó. Pô, esse mês é isso que eu vou fazer. Minha segunda, minha terça, minha quarta, minha quinta, minha sexta, meu sábado, meu domingo. Eu boto até o dia para descansar. Então você tem isso, tá? Então você precisa fazer isso para você entender o que você vai fazer nesses dias aí do seu estudo, né? Fica muito mais fácil. O problema é que a gente não se programa, né, e fica perdido no estudo. O cara fala, eu vou estudar isso, eu vou estudar aquilo, e ele nem sabe quando que ele volta naquele material. E lembra que eu falei aqui da memória de longo prazo? Para eu fixar esse caminho das minhas sinapses e deixar isso perfeito, eu tenho que reforçar a ideia. E como que eu reforço essa ideia? Eu reforço essa ideia colocando de novo a mesma informação na minha cabeça. Como que eu faço para crescer os meus músculos na academia? Me diz aí, você não faz a repetição, você não repete aquilo ali, você repete o seu plano, 90 dias, você repete seu plano aí, sei lá. Na mesma semana você faz 3 vezes a atividade de bíceps e é 3 vezes a mesma coisa. E que diacho você não quer fazer isso com o seu cérebro? Por que você não quer fazer isso com a informação? Porque é um saco ler essa informação? Eu sei que é um saco. Mas se você facilitar esse aprendizado, fica muito mais fácil você passar por esse um saco. Entende como é que é? Por quê? Porque eu li hoje, acabei de ler. Aí vai ter o dia da minha programação que eu vou ler de novo. A mesma coisa. É a mesma coisa. E aí eu leio de novo a mesma coisa. Daqui a pouco eu estou programado para ler de novo e eu vou ler de novo. Essas suas leituras de novo, elas são muito dinâmicas e rápidas. A partir do momento que você leu, aí você vai ler de novo. Quer ver? Olha como eu faço analogia e você vai perceber isso. Quem aí já assistiu o filme Tropa de Elite? Né? Tropa de Elite, né? Ele é muito famoso aqui na atividade policial, inclusive, e para nós brasileiros, Tropa de Elite, né, um mar. Então o que acontece? No Tropa de Elite, ninguém assistiu só uma vez. O cara assistiu 2, 3 vezes. A primeira vez, novidade, né? Ele só entendeu o que ia acontecer se ele tivesse lido a sinopse. Se ele não tiver lido, ele não sabe. Sinopse, para resumo, já começa aí. A sinopse é um resumo. Opa! Então, ele já sabe o que vai acontecer. Então, quando você lê a primeira vez o resumo, você já tem a sinopse. Quando você for ler a segunda vez o resumo, você já sabe o que está acontecendo ali. Você já sabe o que está por vir. Até porque você que organizou e você que fez esse resumo. Então, você já sabe o que você vai ler. Quando você acabou de ler um tópico, você já sabe o que você vai ler no outro tópico, porque você criou. Aí o que está fazendo? Sua memória está vindo buscando. Está semeando essa sementinha aí no teu cérebro. É isso que acontece. E aí, vamos lá. Aí quando você assiste a segunda vez, você narra a cena. Quando você assiste a terceira vez, você já sabe de qual. Entendeu como é que é? Seu material é a mesma coisa. Você leu a primeira vez, aí você grifou, tal, pá, beleza. Aí você voltou a segunda vez, aí você já lembra. Você consegue ter a memória visual, até de cor que você grifou. Entende? Quando você pega naquele material 3, 4, 5, 6 vezes, cara, você já sabe aquele material de cor. E aí, quando você está dentro de umas questões resolvendo, então dentro da prova, que aparece aquele assunto, seu cérebro já fala assim, ei, tá aqui, ó, a informação para você. Ele vai na gavetinha, ele acessa a sua sinapse, né, que ficou fortalecida, porque você teve a união da memória de curto prazo, a de médio prazo e a de longo prazo. E você está fortalecendo isso, porque você não deixa de estimular as suas memórias, você não deixa de estimular o seu material, a sua informação, o seu conhecimento,
que de fato se tornou inteligência, cabeça pensante. Você está entendendo que você consegue ser uma máquina de estudar? Não estou falando de horas, não. Você não é um robôzão que vai ficar horas estudando, não. Esquece horas de estudo, pô. Esquece isso. Estudo é estratégia. Você tem que achar a técnica ideal que vai fazer você entender que o estudo fica mais leve para você e que o armazenamento das informações fica melhor. É isso que você precisa entender. De fato, você precisa de técnica. É óbvio, você precisa de técnica para malhar, para correr, para tudo, para respirar. Se você tiver uma técnica para respirar, você sabe que você acalma a sua ansiedade, você sabe que você consegue baixar a frequência cardíaca. Eu já ensinei aqui técnica de respiração. Tem aí no meu vídeo a técnica 478 e ela é conhecida como diversos nomes, tá? Eu trouxe como a 478 de você entender ciclos de respiração e de fato sua frequência vai abaixar. Nesse momento que eu estou falando com você, você está escutando? Faça o seguinte. E faça uma apneazinha de 4 segundos. Aí você soltou, 3 segundos e vai fazer. De fato, quando você soltar, sua frequência vai ter baixado. Então, isso é o quê? Uma técnica para você aprender a o quê? Abaixar sua frequência cardíaca. Abaixou o ritmo? Vai abaixar. Todo meu sistema, né, nervoso vai entender e eu vou fazer a regulação do meu corpo para aquele objetivo que eu estou precisando. Então, quando você unir a sua cabeça com o seu corpo, né, nos seus estudos, vai fluir. O problema é, a gente não tem paciência para testar. A gente acha que pegou essa técnica e tem que dar certo. E não é assim. Não é assim. Você tem que, de fato, testar e falar, poxa, essa técnica deu para mim. Por quê? Porque a tua vida é diferente da vida dos demais, pô. Ninguém tem a vida igual, entendeu? Ninguém é igual. Todo mundo tem a sua capacidade, o seu desenvolvimento, a sua forma, a sua vida. Cada ser humano, ele é diferente. Beleza? Então, você tem que entender que você pode ter uma rotina de família, de cuidar de casa, tal. Então você tem que entender qual a técnica que vai ser melhor para você. Beleza, cabeça pensante? E é isso. Eu quero que você saiba que a gente cria estímulos para que o aprendizado fica mais fácil. Ok? Cabeça pensante, se liga. Inclusive, eu tenho a consultoria onde tem todo o passo a passo, diversas técnicas e demais. Tudo gravado, né? Tudo bem explicadinho para você fazer e executar, beleza? Você vai ver na frente da sua tela e vai executar. Fácil, lindo, rápido e que vai ter resultado. Inclusive, você tem uma garantia de 7 dias. Porra, não gostei? Beleza, não é demérito. Você não gostou, as informações que você recebeu ali não foram informações que, de fato, captou legal. Não é demérito para ninguém. E continue seguindo aqui no Instagram, compartilhe, curta, beleza? Outra coisa, 40% de desconto até o dia da Black Friday aí, viu? 40% na minha consultoria. Facilite tua vida, transforme esse caminho, que às vezes é muito árduo, no seu melhor processo, na sua melhor, né, evolução. Seja seu melhor cada dia, cabeça pensante, e semeie a mente. Valeu!